E como sempre, às segundas-feiras, depois do desporto, temos o comentário à atualidade por António Cunha. E como não poderia deixar de ser o destaque ainda para a invasão da Ucrânia pela Rússia, faremos uma abordagem também ao Conselho Europeu que vai realizar-se nos dias 24 e 25 deste mês, ao papel da União Europeia perante a agressão militar da Rússia à Ucrânia. Vamos também aqui fazer uma abordagem às perspectivas para o futuro da Europa relativamente à defesa, à deterioração da situação dos refugiados e o programa CARE, a ação de coesão a favor dos refugiados na Europa, são alguns dos temas a abordar nesta segunda-feira no jornal. Muito boa noite, doutor. Relativamente aos últimos desenvolvimentos deste conflito, desta guerra, não é? Na Ucrânia, o que é que o doutor tem a destacar neste que é o 26º dia de guerra? Antes de mais nada, boa noite, cumprimentar os nossos espectadores em casa. O que eu tenho a dizer é simplesmente aquela tristeza cada vez que ligamos o rádio ou vemos a televisão para o estado de destruição em que Putin consegue colocar um país como a Ucrânia, de uma dimensão brutal, em que há cidades completamente arrasadas, cerca de 80%, 85%, a 90%. E trata-se efetivamente de uma guerra suja. Uma guerra suja porque os alvos passaram dos alvos militares do início e agora são alvos completamente civis. São escolas, são hospitais, são maternidades, são teatros, bibliotecas. Então, o doutor não acredita que sejam meros erros não, é evidente de combate? Isto é o estilo de um ditador, eu diria um assassino, porque, de facto, veja-se o que é que se está a passar na Ucrânia. Eu não tenho dúvida nenhuma, e alguém já o disse, que estão a ser cometidos crimes contra a humanidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. E aquela utilização de mísseis hipersónicos, isto não nos vai trazer nada de melhor daqui para a frente, se é que é possível, não é? O melhor seria que houvesse um cessar-fogo imediato e que se sentassem à mesa das conversações para pôr termo a uma guerra que, do meu ponto de vista, não faz qualquer sentido, porque... Mas o doutor acha que é possível haver um cessar-fogo perante as exigências da Rússia? Eu acho que Putin não está interessado neste momento num cessar-fogo, eu acho. Porque a guerra tem decorrido mal. Mas não está interessado ou seria vergonhoso para ele neste momento? E a chegar aí, portanto, os objetivos a que ele se propôs não foram atingidos ainda. Ele pensava, isso tem sido vox populi, tem sido voz comum, o que se tem dito, ele pensava que ia chegar e, portanto, vencer, não é? Uma semana mandava lá umas bombas aqui e acolá e que o exército ia... só que esqueceu-se de uma variável que se chama Zelensky, um presidente que olhavam para ele, ainda viam aquele ator, aquele cómico, mas realmente Zelensky tem sido uma pessoa extraordinária, um presidente extraordinário. E também se deve à resistência do povo, não é? Não, mas claro que sim, mas essa resistência do povo liderada por um homem deve-se à liderança de Zelensky, sem dúvida nenhuma. Aquela frase que ele disse, eu preciso de munições e não de uma boleia, isto deu um boost às tropas e mesmo ao povo que realmente Putin não estava a contar. E nós não sabemos de tudo, porque há informação, há contra-informação, mas não está a correr bem porque têm morrido muitos soldados russos. Muitos soldados russos. Soldados que, ao que parece, e pelas notícias que nos estão ditas até por agências internacionais, pelo que nos é dito, não sabiam que iam para uma invasão desta natureza, não é? Criminosa, e de facto, portanto, é algo que Putin vê que para salvar a face, está a demonstrar que tem poderio militar. Isso não é nada de novo. Sim, já se sabia. E digo-lhe uma coisa, se a Ucrânia tivesse aviação,
Eu não sei se Pelo a menos guerra já não teria o acabado. desfecho seria mais rápido, Exatamente. provavelmente. Portanto, agora, de Daí facto... a preocupação de Zelensky sempre relativamente ao espaço aéreo, não é? Pois, mas eu também percebo, eu também percebo a NATO, porque entrando tropas ou armamento militar disparado de território da NATO, ou melhor, dos países da NATO, isso nós iríamos passar de um conflito que está, digamos, limitado à Ucrânia, infelizmente, e custa estar a dizer isto, e iria ultrapassar as fronteiras da Ucrânia para a Europa. Aquelas ameaças que Putin fez, quer... Mas o doutor também tem esse entendimento? Acha que é possível essa guerra ultrapassar as fronteiras? É possível, portanto, Por isso é que os Estados claro Unidos que também já enviaram muitos mais militares, não é? Para as fronteiras. Os Estados Unidos, pronto, a NATO, E a NATO. A fronteira daqueles países que estão, fazem fronteira com a Rússia, A Moldávia, por exemplo, já está já a Roménia, em estado de alerta, digamos assim. A Polónia tem já caças a supervisionar o espaço aéreo ucraniano. Agora, há uma coisa que nós ficamos a saber, com a utilização daqueles mísseis hipersónicos, que já tive informação de que vai entre 6 a 12 vezes a velocidade do som, nem os próprios modernos sistemas de radar Conseguem detectá-los. Portanto, são uma velocidade incrível e tem uma capacidade destruidora, porque pode levar engenhos altamente nucleares, pode levar engenhos químicos, biológicos. Portanto, esperemos que não se chegue a esse ponto. Porque Putin também já foi avisado que se usar armamento químico, aí a NATO é capaz de entrar em ação. E depois vamos ver em que posição é que... Aqui a China, do meu ponto de vista, precisava de dar aqui uma espécie de murro em cima da mesa. Não dá, não é? E não Portanto, dá. Não dá a sensação que continua impávida e serena. Claro que sim, eles dizem que estão isentos. Como observador. Sim, mas a China não pode estar... Já vamos no 26º dia de guerra e continua como observador. A China, do meu ponto de vista, já devia ter condenado esta invasão, esta agressão militar. Mas não fez porque quer estar de bem com a Rússia, embora eu acho que a China não vai conseguir aguentar muito mais tempo esta posição, porque a Rússia está a ficar completamente arrasada em termos económicos. Vêem-se já imagens de supermercados onde não há nada. Portanto, as empresas que saíram, as pessoas vão começar a ficar isoladas no seu país. Veja-se o que se está a fazer aos oligarcas, não é? Que não podem movimentar dinheiros, não podem... Quem é oligarca gosta de frequentar Londres, Nova Iorque, Paris e por aí fora. Mónaco, etc. Só que agora estão completamente confinados ao seu país, com uma diferença. É que, para além de não poderem sair, o dinheiro que tinham desvalorizou entre 30% a 40%. Porque o rublo está, de facto, a desvalorizar sistematicamente. E, portanto, aí era importante que a China desse um sinal de que era pôr Putin no seu devido lugar. E repara uma coisa, eu já aqui há umas semanas frisei isto, nós não estamos aqui a falar do povo russo. Nós estamos a falar da liderança russa, do Kremlin. É? Portanto, que é para as pessoas, não vamos confundir aqui... de meia dúzia de pessoas que estão ali à volta dele. Putin, os seus oligarcas e as suas forças militares, os grandes chefes, os generais, etc. Que são aqueles que comem à mesa de Putin, não é? O povo, infelizmente, sofre, não tem a informação toda, não tem. E a pouca que tem, alguns pelo menos já vêm para a rua manifestar-se, só que depois também acabam por ser detidos. Claro, não é? E quem vem manifestar-se para a rua... E muitos não o farão por medo, tem muita coragem. Tem muita coragem. É verdade. De qualquer maneira, doutor, curiosamente, falávamos nós já antes do jornal, que a própria Europa acaba por estar também aqui a ajudar a Rússia no que diz respeito a armamento, não é?
O facto de nós dependermos, nós, Europa, em especial, como dizia a França e a Alemanha, dependerem tanto em termos de energia da Rússia, é muito prejudicial. E a Europa paga muitos milhões à Rússia, sobretudo naquilo que diz respeito à energia, não é? É verdade. Por isso é que quando fez a introdução ao comentário de hoje e referiu o Conselho Europeu, a energia vai estar em cima da mesa, portanto é obrigatório, porque de facto a Europa, principalmente a Alemanha e também a França, tem uma grande dependência do gás natural russo, do petróleo russo e também do carvão russo. E era preciso aqui e uma vez que naquela reunião informal que houve em Versalhes se decidiu eliminar progressivamente essa dependência para com essas matérias-primas, da importação do gás e do petróleo e também do carvão, nós ficamos a saber que se a Europa continuar a comprar petróleo, a comprar gás, a comprar carvão, repare, nós estamos diretamente a financiar esta guerra. Portanto, é uma coisa que para mim não faz sentido. Aliás, o Souto dizia que a Rússia, aquilo que, no fundo, aquilo que gasta em armamento é inferior àquilo que a Alemanha paga em energia, não é? É mais ou menos isso. Portanto, a União Europeia, isto foi um eurodeputado alemão, o Peter Liese, que disse no Parlamento Europeu que a União Europeia paga pelo gás. A União Europeia, não é só a Alemanha, a União Europeia paga pelo gás, pelo petróleo e pelo carvão à Rússia o dobro daquilo que a Rússia gasta em termos de defesa. Em defesa. Portanto, isto é qualquer coisa que nos deve colocar a pensar. Por isso é que soube hoje também, e foi notícia, a Alemanha, para além de ter já a decisão que vai construir 2 terminais de GPL, portanto o gás de petróleo liquefeito, gás natural, já com a perspectiva da mudança para o hidrogênio verde, porque também é um gás, não é? Assinou um contrato com o Qatar, um contrato de longo termo, de longa duração, para suprir as necessidades de gás e petróleo também. Portanto, é um passo. Só que, de facto, isto a gente não consegue já virar. Começam aqui a mexer-se, não é? E é perigoso, e isto é perigoso, economicamente perigoso, porque nós vamos atravessar uma crise. Veja-se a mudança dos preços do combustível que nós pagamos, e isto vai ter implicações em toda a nossa vida, nos produtos que nós comemos, no gás, em tudo. Portanto, vamos ter essas implicações. Agora, é efetivamente imperioso, é fundamental dar este passo pelo menos para travar Putin, porque é preciso que a Europa... para que se marque a história, não é? Porque se marque a história, que nós sabemos que nós, felizmente, não estamos a pagar com vidas, nós, europeus. Certo? Para já, exatamente. A Ucrânia, infelizmente, está a pagar com vidas, com destruição, enfim. Nós, a Europa, está, do meu ponto de vista, a dar um sinal ao mundo daquilo que é ser solidário. E de união. E de união também, muito bem. Agora, é preciso que, de facto, o mais rápido possível nós paremos de financiar a Rússia com a compra de petróleo, de gás e carvão. Doutor, efetivamente, o Conselho da Europa, na sua reunião formal que se vai realizar nos próximos dias 24 e 25, com certeza que estes vão ser temas que vão ser abordados e sobre os quais haverão diretrizes e decisões. Há 3 frentes acordadas, uma delas é robustecer as capacidades de defesa comum. Exatamente. Portanto, deverá ser aprovada a chamada bússola estratégica. A bússola estratégica é um acordo de princípio para que vise essencialmente reforçar a política de defesa e militar da União Europeia.
Há muitos anos, doutor, que se falava na criação de um exército europeu, mas isso para já ainda está fora de causa. É, de facto, tem sido um tema recorrente já há uns anos para o chamado exército europeu, só que há Estados-membros que nunca foram muito adeptos da existência de um exército europeu. Porquê? Porque nós temos a NATO. A grande maioria dos países que faz parte da União Europeia também faz parte da NATO. Portanto, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora, o que é preciso é que, perante esta invasão, a guerra chegou e está em território europeu. Coisa que já não existia há... É um dos títulos de hoje. Acho que até a Rússia trouxe a guerra para a Europa. Exatamente. Desde o final da Segunda Guerra Mundial que nós não tínhamos um armamento, uma guerra tão dramática. Tão reles do ponto de vista da falta de respeito pela vida, da falta de respeito pelas fronteiras, da falta de respeito pelo direito de ser, daí que também neste caso, ucraniano. Durante estes anos, a necessidade de investimento na defesa. Exatamente, era aí que eu ia chegar, porque, repare, a Europa, de facto, tem que pensar muito bem qual é o seu papel geoestratégico, e a Europa não pode estar sempre à espera que sejam os Estados Unidos a vir resolver os problemas e os conflitos que acontecem na Europa. Foi por isso que a NATO ficou um bocado órfã, principalmente com a presença de Trump, que disse, ou vocês referia-se efetivamente aos países europeus, ou começam a investir cerca de 2% do orçamento de cada país em armamento, ou os Estados Unidos deixavam também de investir, então, o que aconteceu, não é? E o que aconteceu foi por isso que Emmanuel Macron, há um ano, se não estou a ver, disse que a NATO estava em morte cerebral. E, de facto, estava. E esta invasão, esta guerra ilegal que a Rússia está a perpetrar contra a Ucrânia, veio fazer com que a Europa abrisse os olhos, e que a NATO também se unisse para fazer face, porque deu-se a consciência de que, de facto, quer dizer, uma pessoa como Putin é capaz de tudo. De abalar porque enquanto que nós, mundial, exatamente, enquanto que nós, desde a queda do Muro de Berlim, começamos a desinvestir na parte militar, na defesa, e veja-se, por isso, o nosso, como é que se dizia? A tropa. O nosso exército? Não. A tropa, nós temos que fazer tropa obrigatoriamente. Sim, isso acabou. É obrigatório. Acabou porque, de facto, estamos na Europa, vivemos aí todos em paz, etc. Mas isso veio agora a provar que isso é Bem, provavelmente até esse aspecto vai ser alterado. E lá está. E bem dizia o outro. Se quer estar em paz, prepara-te para a guerra. Estamos mesmo no final deste jornal. Já aqui falámos da redução da dependência energética face à Rússia, que é o que se pretende, e com certeza que neste Conselho Europeu também se vai falar sobre isso, e da construção de uma base económica mais robusta, ou seja, reduzindo a dependência externa em áreas críticas. O setor espera que saia de lá alguma resolução já nesse sentido do Conselho Europeu, ou acha que isto ainda é para marinar, digamos assim, ou apontar alguns caminhos, mas ainda nada de concreto? Vai apontar caminhos, mas de facto, e para mim isto anda tudo à volta da questão da mesma, não é? Energética, depois isto tem efeitos nas questões económicas, por isso é que nós... Por isso é que a Europa está tão preocupada, primeiro, com os refugiados, e porque isso, na primeira linha, nós estamos a receber cerca de mais de 2 milhões de refugiados, já é uma coisa impressionante. E agora, vai haver instrumentos financeiros para fazermos face. Já se fala numa... Espero que não nos chamem bazuca outra vez. Uma espécie de PRR, não é? É uma espécie de PRR para a defesa. Para a defesa, para a solidariedade que os países que estão a receber refugiados, nós temos de ter algum apoio.
A Polónia está... Isso eu estou a falar em deterioração da situação dos refugiados, porque, por exemplo, a Polónia está a arrebentar pelas costuras. Exatamente. Então, é preciso também União ajudar Europeia, esses países. Claro, e repara uma coisa, não basta só com dinheiro, é preciso meios, Condições, não é? Condições, espaço, camas, tudo. Não é? Escolas, é preciso depois, é assim. Os equipamentos. A maior parte são mulheres e crianças. E as crianças têm que ir para a escola, têm que aprender. E isso está a ser feito. Agora, aqueles países que fazem fronteira com a Ucrânia são aqueles que estão a receber mais no primeiro momento. É para esses países que os refugiados se encaminham e depois uma parte vai saindo para o resto da União Europeia. Mas, de facto, a Polónia neste momento está a atravessar grandes dificuldades para conseguir socorrer. E todos os países já se estão a posicionar, começa a perceber-se agora, não é? Em determinado sentido, por exemplo, relativamente à primeira notícia, à notícia de abertura deste jornal, o Centro de Tropas de Operações Especiais já está a realizar exercícios militares aqui na região ali em Lamego, Rezende, Sinfãs. Isto já é um sinal de preparem-se, porque esta guerra ainda apenas começou. É um sinal de que a NATO, e nós como membro ativos da NATO, aliás, há 2 semanas tive uma reunião à porta fechada em Lisboa, portanto, da Comissão de Defesa, em que se falou nisso, de facto. Isto destas tropas especiais? Também. Sim. Portanto, é uma tropa de elite, são os Rangers, e que eles estão sempre preparados, mas de facto quando há uma situação destas, como eu disse há bocado, há aqui algumas arestas. Mas estão preparados para ir daqui a 1 mês ou 15 dias ou de imediato, não é? Dá a sensação que eles já estão a ser preparados para terem que avançar rapidamente. Sim, eles estão preparados para ir para o seu posto, que não sabemos onde é que é, para um país fronteiriço ali com a Rússia, não só com a Ucrânia, mas com a Rússia. Temos tido exercícios, não sei se é na Noruega ou se na Suécia, houve a notícia de que houve um helicóptero que caiu e morreram 4 militares americanos. Portanto, está a haver, digamos, simulações, está a haver treinos para... É o que está a acontecer aqui, não é? Em Lamego, Sinfãs e isso, são treinos militares. Isso é preparação para poder integrar depois essa força da NATO em determinado local, junto à fronteira, nos países que fazem fronteira com a Rússia ou com a Ucrânia. Isso a NATO está a fazê-lo. E há aqui uma outra questão relativamente ao Conselho Europeu. É interessante porque o Presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, vai estar no primeiro dia dos trabalhos do Conselho Europeu. Para quê? Para ver o apoio que se está a dar à Ucrânia e ao seu povo e também o reforço da cooperação transatlântica. Isso implica, efetivamente... Para perceber até onde é que se pode ir, provavelmente. Não, isso, o reforço da cooperação transatlântica que se perdeu com Donald Trump. Sim. Não é? É para, de facto, nós nos recentrarmos e no seio da NATO termos ali um papel mais proativo em vez de reativo, porque nós, neste momento, nós estamos a reagir. Não é? Porque toda a gente, os americanos avisaram, dados, estão lá, isto vai haver uma invasão. Não vai, nós europeus, não vai acontecer nada, e afinal vai. Aliás, Putin tem essa característica, é mentiroso. É mentiroso no sentido estratégico. Portanto, dizia que não ia, depois retirou, mas já lá estavam as tropas, como é óbvio. Doutor, vamos falar para a semana. Falaremos outra vez para a semana, se queres aprofundar aqui as questões económicas. Ainda já haverá mais informação sobre isto. Muito claro obrigada, doutor, por ter estado neste jornal. António Cunha, então, com os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia.